Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Senhor possa te seguir, possa estar com você, aonde quer que você for. Que Deus verdadeiramente lhe abençoe de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Estamos lendo a Bíblia durante 365 dias do ano. Nós vamos tentar buscar ler toda a palavra de Deus, sendo que hoje nós chegamos no 39º dia da leitura da Escritura de Deus. Estamos meditando nesta palavra maravilhosa, viva e eficaz. Quero chamar você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e deixe o teu like para nos ajudar na monetização do canal. Amém? Que Deus possa falar com você através dessa leitura da Bíblia. Você ainda tem tempo, ainda dá. Vamos embora. Vamos ler, vamos meditar. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Que tenha uma noite de muita vitória, uma noite de muito sucesso para você. Amém? Hoje nós vamos ler Hebreus 4, 5, Gênesis 50. Acabamos o livro de Gênesis hoje e vamos ler Salmo 39. Amém? Que Deus fale conosco nesse momento através da sua Escritura Sagrada. Vamos lá? Hebreus capítulo 4. Um descanso sabático para o povo de Deus. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós o que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizava. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naqueles descansos, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que for dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endurecer o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto à medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com todas a firmeza e fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apressar a oferta de sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua referência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A advertência quanto à apostasia. Quando a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, e os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Vamos lá ler Gênesis, terminar Gênesis 50. Terminamos o livro hoje. José atirou-se sobre seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam a seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsaram. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, fale com Faraó a meu favor. Digam-lhe que meu pai faz-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu Faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos da família de José, os seus irmãos, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. Carruagem e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande de amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que habitavam viram aquele planto na ira Atade, disseram os egípcios: Estão celebrando uma cerimônia de luto.
solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó e o que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpala, pelo Mamre, que com campo Abraão tinha comprado de Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para sepultar. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos, com todos os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que tratam com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos, dos deuses do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizei, lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsado foi colocado num sarcófago no Egito. Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias e cumprimento de um plano, palma e duração da minha vida diante de ti. De fato, um homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e voltar como a sombra, e vão se agitar, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendeste e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traço, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvie de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos sustentando, nos guiando e nos direcionando. E que nós continuamos verdadeiramente rompendo em fé. Deus te abençoe e te dê uma ótima noite de descanso. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.